Mais de 40 pontos de alagamento bloquearam o trânsito em ruas importantes e deram um nó na capital paulista. De manhã foram registrados 111 quilômetros de lentidão. Os sinais ficaram apagados com a falta de luz que atingiu diversos bairros. Os rios Tietê e Pinheiros chegaram a transbordar em alguns pontos e amanheceram com interdições. Motoristas que iam para o trabalho não tinham por onde passar. E esse caos teve reflexo em rodovias que passam pela cidade, como a Dutra, a Castelo Branco e a Anhanguera. A CEAGESP, maior centro de distribuição de alimentos de São Paulo, ficou debaixo d'água de novo. 90% das ruas entre os armazéns ficaram intransitáveis. Por dia são negociados 15 milhões de reais. Não há previsão de reabertura. Os trens tiveram a circulação suspensa no início da manhã, prejudicando milhares de passageiros que não puderam ir trabalhar. O metrô circulou com velocidade reduzida e até o Campo de Marte e o Play Center foram alagados e fechados. Desde o início de dezembro, as chuvas em São Paulo já causaram a morte de 54 pessoas no estado. E hoje não foi diferente. E sobre esses prejuízos constantes que as chuvas fortes causam nas cidades, a gente conversa agora com o professor de Economia do IBMEC, Marco Aurélio Cabral. Boa tarde, professor. Obrigado por ter vindo. Se a gente ligar para qualquer setor representante, ninguém tem ainda uma grandeza de quanto se perde, porque as chuvas estão castigando de maneira sistemática. Mas dá para a gente perguntar quem é que mais perde quando tem uma chuva intensa como essa? Tem um setor da economia que é mais prejudicado? Olha, os comerciantes vão sofrer duplamente, né? Eles vão sofrer em parte porque vão perder suas mercadorias quando a loja for alagada, mas também perdem porque não haverá consumidores para comprar naquele dia. Os pequenininhos, as famílias também muitas vezes perdem, aquelas que estão em áreas de risco, né? Porque não dispõem de seguros, né? As grandes empresas usualmente estão seguradas e, portanto, elas transferem esse prejuízo para as seguradoras, o que também não melhora a situação. E, portanto, a gente tem que ter uma preocupação mais permanente com São Paulo. Essas coisas vão voltar a acontecer, né, Cid? A localização de São Paulo foi escolhida ali pelos nossos ancestrais exatamente porque era uma confluência de rios, facilitava a interiorização, a busca de ouro e tudo mais. Então agora nós vamos ter que sofrer com o lado ruim da história, que é reinventar São Paulo, né? Sem dúvida. Essa parte de transporte também eu fico vendo. Quer dizer, um caminhão que fique parado, o prejuízo é gigantesco. Quer dizer, então evita essa circulação de mercadorias, que o senhor disse há pouco, que sai da indústria, sai de um galpão, sai de uma reserva de espaço para o comércio. Quer dizer, esse é um prejuízo de ordem mais imediata. O senhor acha que o governo tem alguma alternativa para pensar daqui para frente, para mudar um pouco e evitar, e talvez alertar a população antecipadamente para o drama? Olha, eu acho que assim, toda decisão de governo é difícil, né? Porque ela é arbitrária, mas nesse caso nós temos um critério objetivo, que são as áreas sob risco. É um mapa, é só olhar para São Paulo e ver quais são as áreas. No médio e longo prazo nós vamos ter que remover pessoas dali, não vai ter jeito. Em outras cidades vai acontecer a mesma coisa. Então nós vamos que, para que isso aconteça, o ideal é que a gente tivesse um planejamento, né? Eu não sou contra gastar, eu acho que gasto público é ótimo, desde que obedeça um planejamento e um objetivo mais de longo prazo, né? Então é exatamente esse exercício que eu acho que nós vamos ter que realizar agora. Agora, professor, há alguma alternativa de planejamento urbanístico e quanto custaria isso, talvez mensurar um pouco os gastos para tentar esvaziar um pouco São Paulo? Porque o que você vai dizer hoje? Que é uma cidade inviável, uma cidade que todo mundo já está com seus negócios estabelecidos, seus lares já construídos? Quer dizer, é uma cidade que você não pode dizer agora, acabou, fechou, vamos mudar tudo, mas é importante criar escoamentos. Como fazer isso? Isso, eu acho que a gente agora tem que pensar em termos de tecnologia, né? Modernizar tecnologicamente a cidade. Isso vai no transporte público, mas vai também no sistema de saneamento, de água, né? Então de energia e etc. Então a gente tem que pensar São Paulo para o futuro e conceber um espaço de densidade humana considerável de uma forma sustentável, porque de uma forma ou de outra essas coisas vão voltar a acontecer e elas vão incidir exatamente sobre aqueles que estão hoje menos preparados. Essa situação de São Paulo, os prejuízos sistemáticos, eles se dão de uma maneira mais clara lá, pelo aspecto da confluência dos rios que o senhor citou, quer dizer, o lugar onde ela foi construída, ou o senhor diria que hoje as capitais brasileiras, em geral, elas estão sofrendo por uma infraestrutura incorreta? Eu acho que no mundo, Sidney, assim, as megalópolis, elas são um fenômeno asiático e americano, da América do Norte à América do Sul. A Europa não possui megalópolis. Então hoje são problemas compartilhados por muitos lugares no mundo, não são apenas no Brasil. Eu acho que São Paulo é um desafio, porque se nós conseguirmos equacionar o problema de São Paulo, nós estamos equacionando boa parte dos problemas hoje da civilização humana. Então nós vamos ter que endereçar isso no longo prazo. No discurso final do presidente Lula, no encerramento da COP15 agora, para aqueles que estavam mais atentos, perceberam a urgência do processo.
Então nós vamos ter que fazer esses exercícios de reflexão de uma maneira urgente. Essa é a minha opinião. Bom, e para fechar, professor, talvez repensar de forma tecnológica os negócios, como já no mercado financeiro já ocorre, você fazer mais negócios por computador, evitar deslocamentos, né? Diminuir a circulação para evitar esses gastos que estamos falando. Menos carros nas ruas, melhor escoamento de produtos para o comércio e tudo mais, né? Exatamente. São Paulo está estrangulado nesse aspecto, não é isso? Obrigado, professor.